Open Learning Connect é uma modalidade de educação que coloca à disposição de crianças e jovens um modelo de educação que é desenvolvido na Escola Aberta de São Paulo, inspirado na Escola da Ponte de Portugal, que valoriza a aprendizagem significativa, o aprender a aprender, o aprender com os colegas, aprender com a comunidade, aprender com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. A Open Learning Connect, ela coloca na plataforma virtual o que é desenvolvido nas escolas inovadoras. A Open Learning Connect é para crianças, de todas as idades, correspondentes à educação infantil, fundamental e médio, do Brasil, de Portugal e de qualquer outros países. Ela também é para famílias que entendem que a educação do século XXI, ela precisa estar no século XXI, que as crianças precisam estar conectadas umas com as outras e também precisam desenvolver projetos de aprendizagem, aprender a pesquisar, aprender a participar das decisões, aprender a gerenciar seus tempos e espaços, aprender a aprender. Na Open Learning Connect, assim como na escola física, da Open Learning, o dia a dia da criança se baseia no seu planejamento do dia. Então, a criança, logo que inicia as atividades do dia, ela olha quais são as suas responsabilidades, quais são os seus compromissos e também olha quais são as suas necessidades e organiza os seus tempos entre tutorias individuais, tutorias coletivas, assembleias, momentos de pesquisa, momentos de brincadeiras e jogos, aprender, fazer, executando o que ela se propõe a fazer, aprender na prática. Ela consegue, através deste planejamento do dia, se organizar, aprende a ser protagonista do seu aprendizado, aprende a gerenciar tempos, a gerenciar espaços, aprende a desenvolver projetos individuais e coletivos, ela aprende a ter as atitudes necessárias para o aprender. Assim como na escola presencial, as crianças na Open Learning Connect são avaliadas o tempo todo, através das atividades que elas desenvolvem, através da observação na tutoria. O tutor consegue observar o que a criança já é capaz, o que ela já sabe, o que ela precisa aprender, quais são as ferramentas que ela necessita para aprender, quem são as pessoas que podem ajudá-la a aprender. E a avaliação não é um processo que se dá apenas no final. A avaliação é no processo. Tem, desde o momento que a gente pergunta para a criança o que ela quer, então a gente já começa a entender quais são as necessidades dessa criança. Quando a gente ouve o que ela já sabe, a gente já sabe o repertório que ela tem. E então a gente estimula, através de perguntas, esta curiosidade, esta necessidade de avançar, de aprender mais. E a avaliação se dá o tempo todo, diferentemente de uma escola tradicional em que o professor faz um planejamento da aula baseado no planejamento semestral e aplica esta aula para as crianças, tendo o pressuposto de que todas, por terem a mesma idade, tenham que aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo, estando na mesma série. Na Open Learning Connect, cada criança ela é respeitada na sua individualidade, ou seja, na tutoria individual, o tutor é capaz de avaliar quem é esta criança, qual é o seu contexto social, quais são as suas curiosidades, as suas necessidades, quais são os seus sonhos, e ajuda a criança a buscar ferramentas, pessoas, materiais para darem conta desta pesquisa, desta construção, deste aprendizado. E a avaliação se dá durante todo o processo. Quando a criança demonstra que já aprendeu, ela compartilha com o tutor, compartilha com outras crianças e também consegue ajudar outras crianças, podendo até ser mais velhas que ela, a desenvolver projetos e pesquisas.
e somente no final que nós olhamos para a Base Curricular Nacional Comum para saber quais são as competências que esta criança desenvolveu ao longo do seu processo de aprendizagem. No caso do Brasil, a Base Curricular Nacional Comum, e se for de outros países, a base curricular de cada país. A faculdade hoje forma os educadores que nós precisamos, que trabalham na Conect. Então, a formação dos educadores se dá na prática, vivenciando escolas que já são referências em inovação, como a Escola Aberta de São Paulo, participando das atividades com as crianças, com os tutores, com os educadores, ouvindo as famílias, fazendo tutorias e refletindo sobre esta prática. Então, a gente trabalha na praxis, né? Teoria e prática juntas para dar conta desta formação. E ela é contínua, ninguém está totalmente formado, né? Porque cada criança é única, cada contexto é único e o tempo todo é preciso se aprofundar em pesquisas, refletir sobre a sua prática, estudar sobre teorias de educação e para dar conta dessa diversidade que é a educação. O contato é fundamental, né? Ninguém está isolado neste mundo e a educação não pode isolar nenhuma criança, pelo contrário. O grande valor da Open Learning Connect é justamente este, né? De poder conectar crianças que estão ali no seu entorno, né? Do seu grupo social, mas conectada com crianças de outras culturas, de outros locais, desenvolvendo inclusive projetos e pesquisas com crianças de outros países, mediada por educadores de outros países, estando em contato com vários educadores de várias maneiras, porque a rotina da criança ela não se define apenas na aula expositiva ou na sua pesquisa individual. É uma diversidade de conexões que são feitas no seu dia a dia para dar conta da sua rotina. Então, a criança ela pode ter um tutor em Portugal, né, que seja português, mediando um projeto que ela está desenvolvendo com uma criança daqui do Brasil, do Norte, do Sul, né, ou uma criança da Angola e qualquer outro país que esteja conosco neste projeto. A Escola Aberta de São Paulo, como projeto âncora, né, tiveram o professor José Pacheco como inspiração pelo seu trabalho feito na Escola da Ponte, na Vila das Aves, em Portugal. O trabalho é baseado na autonomia, desenvolvimento da autonomia. Então, a criança aprende a ser autônoma para buscar aquilo que ela precisa aprender. E para este processo ser concretizado, existem várias ações, né, coletivas e pedagógicas para dar conta do desenvolvimento da criança. Não há séries, as crianças não são divididas por idade, né, elas não têm um tempo exato, horas de minutos de aula, não tem sinal, né? Ela aprende que, pelo seu sonho, pela sua necessidade, ela pode compartilhar a sua pesquisa, desenvolver sua pesquisa com outras crianças. Ela aprende a participar de grupos de responsabilidade para dar conta das demandas do dia a dia, do seu contexto familiar e escolar. Ela aprende a participar das assembleias para tomada de decisões, aprende o que é consenso, o que é consentimento, né? Ela aprende o que é a gestão de tempo, né? Aprende a se organizar no tempo, nos espaços para aprender. E todas essas ferramentas, né, todos esses dispositivos são inspirados na Escola da Ponte de Portugal, né, desenvolvida pelo professor José Pacheco, que faz parte também do nosso núcleo de educadores e coordenadores da Open Learning School Connect.